pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feita é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo tão bem a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim,
que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir o azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dá entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós, neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz, e guardai-nos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Eis que lhes mostro um caminho sob modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência e os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de conversa fraterna, do tratamento espiritual que a Casa Espírita Associação A Caminho da Luz oferece a todos vocês. Que nesta noite, nosso Mestre Jesus possa adentrar os nossos lares, ouvindo o nosso chamado de auxílio, o nosso pedido de ajuda, e que com o seu amor imensurável Ele nos traga paz, acalme os nossos corações diante das dificuldades, ouça as nossas preces nesses momentos, acabando ou pelo menos diminuindo com as nossas tristezas e nos ensinando a olhar para a vida de uma maneira mais calma, com uma maneira mais bonita, pois estamos aqui todos neste planeta Terra com o objetivo de nos tornarmos seres melhores. Meus irmãos, como eu tinha dito, hoje é o nosso dia de tratamento espiritual para aquelas pessoas que fizeram a triagem fraterna na terça-feira, conversaram com os triagistas, explicaram o motivo da busca pelo tratamento espiritual. Então, essa quarta-feira, todas as quartas-feiras são dedicadas a essas pessoas que estão em tratamento. Se você é novo na nossa página, na nossa rede social e ainda não fez a sua triagem, não perca essa oportunidade. É feita toda terça-feira, a partir das 8h45, nos telefones que são divulgados nas nossas redes sociais. Então mande a sua mensagem, solicite a sua triagem fraterna e participe conosco deste momento de luz, desse momento de aprendizado que o tratamento espiritual pode nos oferecer, por meio dos conhecimentos que a doutrina espírita nos dá. E antes da gente começar a nossa conversa fraterna de hoje, do nosso assunto, do tratamento espiritual de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial para já ir acalmando ainda mais os nossos pensamentos e corações. Então vamos todos de olhos fechados, respirando profunda e calmamente, sintonizar os nossos pensamentos com o Mestre amado Jesus, Ele que é o nosso irmão amado, que olha por cada um de nós, que vem de encontro às nossas dores e às nossas dificuldades. Agradecer a Ele pela bênção maravilhosa de mais um dia de vida, de mais um dia de oportunidade de aprendizado, de prática no bem, de escolher amar o nosso próximo e fazer a Ele o que gostaríamos que nos fosse feito. Divino amigo Jesus, que em mais esta noite, Senhor, possamos abrir as portas dos nossos lares, dos nossos corações e permitir que o Senhor adentre com toda a Tua luz divina, trazendo calmaria para a nossa casa, trazendo tratamento, renovação moral e espiritual para cada um dos nossos familiares e por aquelas pessoas que nós intercedemos. Que em mais esta noite, Senhor Jesus, luzes divinas irradiem da nossa casa a todos os nossos vizinhos, familiares e amigos, e que possamos compartilhar contigo, Jesus, desses momentos maravilhosos de aprendizado, de estudo e de conversa fraterna. Muitíssimo obrigada por estar conosco, Mestre, em mais esta noite, e que os nossos corações permaneçam ligados a Ti, Jesus. Que assim seja. Meus irmãos, hoje é o nosso dia do tratamento espiritual, como eu havia dito a vocês, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o que o Espiritismo pode nos ensinar, que o Espiritismo pode nos auxiliar a superar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a compreender por que passamos por determinadas situações e entender o que estamos fazendo nessa vida, o que é a reencarnação, o que é a vida após a morte do corpo físico. E o primeiro ensinamento para a noite de hoje que essa doutrina nos traz é o que é espírito. Muitos ouvem falar sobre espíritos e muitas vezes associam essa ideia somente àquelas pessoas que já faleceram, que já desencarnaram, mas muito pelo contrário. Espírito não é somente aqueles que estão desencarnados, mas também nós que estamos aqui reencarnados, passando por uma experiência física, passando por uma experiência carnal, ou seja, num corpo de carne.
E aí nós podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Todos nós, nesse momento, somos espíritos encarnados que passamos por uma experiência num corpo de carne, por uma experiência no corpo físico. E além dos espíritos encarnados, como eu havia dito, há também os espíritos desencarnados, ou seja, eles não possuem mais o corpo físico e povoam o universo fora do mundo material. Conscientes de quem somos nessa terra, como criação divina, um outro questionamento que incomoda a muitos de nós e muitas vezes até assusta é a ideia da morte. E isso nos leva ao questionamento de o que acontece conosco depois da morte do corpo físico? Para onde vamos depois que esse corpo físico acaba a sua vida, né? Quando morre esse corpo físico. E na questão 149 de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte resposta: depois da morte do corpo físico, voltamos ao mundo dos espíritos, ao plano espiritual, de onde nos ausentamos momentaneamente. Lembrando, meus irmãos, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal com o objetivo de nos tornarmos seres melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais caridosos, assim como nos ensinou o nosso Mestre amado Jesus. Então, quando nós nos apartamos momentaneamente do plano espiritual, é porque a nossa real morada, a nossa casa verdadeira é no plano espiritual. E nós estamos aqui neste planeta Terra, passando por essa experiência carnal como viajantes. Estamos num planeta diferente daquele, num estado diferente daquele que é o nosso natural, com o objetivo de nos tornarmos seres melhores. Essa experiência carnal, ela é chamada de reencarnação. Nós somos espíritos reencarnados. E o que é a reencarnação? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo corpo. As experiências reencarnatórias que cada um de nós vive, elas são únicas para cada um de nós. E elas obedecem leis divinas imutáveis, onde nós somos obrigados a colher as consequências das nossas escolhas, das escolhas que nós fizemos ao longo de séculos, ao longo de milênios. Compreendendo que a justiça divina ela é igual para todos, então todos nós estamos interligados de alguma maneira, conforme o bem ou o mal que nós fizemos uns aos outros ao longo dessas encarnações. E essas ligações acontecem não apenas entre os seres que aqui já estão reencarnados, mas também com os espíritos que estão desencarnados, que povoam o plano espiritual, como nós dissemos há pouco. E assim como nós, neste momento, acontece que essas influenciações que nós temos uns com os outros também acontece com os espíritos desencarnados. E isso nos leva ao seguinte questionamento: veem os espíritos tudo aquilo que nós fazemos? Esses espíritos desencarnados que também possuem uma ligação conosco, mas não estão mais no corpo físico, assim como nós estamos agora, eles conseguem ver tudo aquilo que nós fazemos? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 456, que Kardec faz aos espíritos, ele tem a seguinte resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Ou seja, a todo momento eles podem ver aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E aí, parte para outra pergunta também, que é a questão 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
né? Compreendendo que eles podem ver tudo aquilo que nós fazemos, sentir aquilo que nós sentimos, eles também podem influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E a espiritualidade nos responde que muito mais do que nós imaginamos. Eles influenciam de tal ponto que, de ordinário, ou seja, de origem, são eles que nos dirigem. São eles que nos influenciam em muitas vontades que nós achamos que são nossas, que são pensamentos nossos. Meus irmãos, é muito importante esclarecer que, da mesma forma que pessoas encarnadas que convivem conosco, o nosso pai, a mãe, os irmãos, o esposo, a esposa, os amigos, nos influenciam nas escolhas que nós tomamos na nossa vida, seja de maneira positiva ou de maneira negativa, porque essas pessoas convivem conosco de uma maneira tão direta que, na necessidade de tomar decisões em algumas situações da nossa vida, eles acabam influenciando de uma maneira positiva, de uma maneira negativa, dando a sua opinião sobre o que nós deveríamos fazer ou não fazer diante dessas situações. Da mesma maneira que um encarnado, um familiar e um amigo influencia na nossa vida, os espíritos desencarnados também influenciam, né? Compreendendo que eles estão próximos a nós, vendo o que nós estamos vivenciando e o que nós estamos sentindo, eles também influenciam aquilo que nós fazemos, né? Podem influenciar. Porém, a influenciação negativa que esses espíritos desencarnados fazem em nossa vida chama-se obsessão. E o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, ou seja, nos influenciam de uma maneira que a gente não percebe, não assimila, mas não percebe. Nós achamos que é uma expressão da nossa vontade, do nosso pensamento, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, essa influência que esses espíritos desencarnados geram na nossa vida vão desde influências simples, sutis, até aquelas onde há uma subjugação, onde a pessoa, o encarnado, influenciado pela obsessão, acaba por não ter mais vontade, muitas vezes nem controle do próprio corpo físico. E apenas a influência negativa que é chamada de obsessão. Porque bons espíritos podem nos influenciar de uma maneira positiva, nos dando bons pensamentos, bons sentimentos, boas intuições, né? Boas atitudes para que a gente consiga resolver certas situações da nossa vida. Mas se nós não quisermos aceitar, se nós não quisermos receber esses bons sentimentos, eles nos respeitam e não insistem, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, reforçando, a obsessão é apenas aquela influenciação negativa que espíritos ainda dedicados ao mal, espíritos que não têm o conhecimento e não querem exercer o bem ao seu próximo, exercem sobre espíritos encarnados, nós que estamos aqui vivos. E aí a gente pensa, com as pessoas que estão vivas, né, que estão encarnadas ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, quando nós não queremos aceitar aquela influência que eles causam sobre a nossa vida, nós não atendemos ligação, nós não respondemos as mensagens, muitas vezes nós saímos de casa, mudamos de lugar, né? E nós evitamos, bloqueamos essa influenciação. Então nós agimos para que essa influência não atrapalhe a nossa vida, para que a gente consiga evitar e bloquear essa influenciação. Mas quando nós não fazemos isso com os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, os sentimentos negativos, quando nós não nos empenhamos em bloquear esses sentimentos, essas sensações,
e nós não nos esforçamos para bloquear esses maus sentimentos, nós damos abertura para que obsessões sejam aplicadas, sejam exercidas em nós. E aí, onde começa essa obsessão? Como que ela vai se instalar na nossa vida? Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio que, virulento, age em nós como se fora uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Então, quando nós não colocamos em prática a máxima que o Cristo Jesus nos ensinou de vigiar e orar, nós permitimos que esses irmãos menos esclarecidos e ainda dedicados ao mal nos influenciem e acabam nos proporcionando o mal, não só o mal espiritualmente, né, de maus sentimentos, maus pensamentos, persistência em sentimentos desagradáveis, muitas vezes de suicídio, de depressão, mas também sensações físicas, né, onde nós temos muitas vezes pessoas que possuem doenças, que já fizeram inúmeros exames, que já procuraram inúmeros profissionais e não conseguem descobrir qual o motivo de estarem com esse mal-estar, com essas doenças. Então, quando nós não colocamos em prática a máxima do Cristo do vigiai e orai, nós damos abertura para que esse processo obsessivo se instale em nós. Mas a influência que os espíritos obsessores exercem em nós começa onde? Eles nos tornam pessoas invejosas, são esses espíritos obsessores que nos tornam maledicentes, rancorosos, são eles que colocam em nossos corações o ódio, ou eles apenas fomentam, ou eles apenas alimentam esses sentimentos que já existem em nós. E aí o Espiritismo nos esclarece, nos traz o despertar de que a obsessão começa em nós mesmos, começa nas nossas próprias imperfeições. Imperfeições essas que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de enxergar que elas existem em nós. Então, mais uma das recomendações do Cristo, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, era um antídoto, já era uma indicação para que nós identificássemos essas dificuldades que existem nos nossos corações, que existem nos nossos espíritos, para que nós a combatêssemos de uma maneira muito corajosa e muito dedicada, evitando males maiores. Então nós temos aí as nossas imperfeições, como alguns exemplos: a maledicência, o ódio, os maus pensamentos, orgulho, egoísmo, inveja, gênio forte, os vícios de todas as mais possíveis possibilidades, a preguiça, as emoções em desequilíbrio, os estados emocionais negativos. Então, quando nós compreendemos que esses irmãos menos esclarecidos alimentam as nossas imperfeições, potencializando os nossos defeitos, nós teremos resultados negativos em nossas vidas. Então nós compreendemos que eles estão ali potencializando aquilo que já existe em nós e que muitas vezes nós não queremos reconhecer. E esses resultados negativos que a obsessão ocasiona na nossa vida, quais seriam as consequências, né? Quais seriam quais os males que pode trazer essa obsessão para as nossas vidas? E nós temos ainda como exemplo a loucura, os suicídios, os desencarnes prematuros, o desequilíbrio familiar, as doenças físicas. E nós podemos dar um exemplo: se nós somos pessoas muito desconfiadas, muito ciumentas, possessivas, esses espíritos obsessores ainda dedicados ao mal vão fomentar e alimentar ainda mais esse defeito que já existe em nós, nos ajudando a enxergar coisas que não existem,
a aumentar as brigas, as discussões com os nossos parceiros, com os nossos familiares, levar até mesmo para que essas situações cheguem a uma agressão física, a uma agressão verbal e, infelizmente, a casos muito mais sérios, como, por exemplo, um homicídio. Então, aquela fagulha do defeito já existe em nós, mas os espíritos obsessores assopram aquele fogo para que ele se torne um incêndio grandioso, se nós permitimos que isso aconteça, se nós não colocamos em prática o vigiai e orai. Mas, por vezes, acontece que a subjugação avulta até ao ponto de paralisar a vontade do obsidiado. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Então, quando nós temos ao nosso redor pessoas que estão com atitudes diferentes, que nós percebemos que não é o normal daquela pessoa, com muito amor, com muita dedicação, nós podemos interceder por elas, seja por meio da prece, seja por meio da ação magnética, do tratamento espiritual, do passe magnético que pode oferecer a esse nosso ente querido, a essa pessoa querida ao nosso coração. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está passando por um processo obsessivo, ela já está num estágio que ela não consegue mais lutar sozinha. Ela já não consegue, primeiro, reconhecer o estado obsessivo em que ela se encontra e, quem dirá, lutar contra essa situação. Então, é onde entra o amor, a compaixão daquela pessoa que convive com esse irmão que está passando por esse processo obsessivo e vai ter ali o auxílio, a intercessão para essa recuperação, para essa melhoria. Meus irmãos, também é muito importante lembrar que a piedade de Jesus com as nossas faltas é imensurável. Constantemente Ele derrama sobre nós misericórdia que cura e que liberta. Mas Ele também nos pede, Jesus também nos pede que nós aprendamos com Ele. Porque Ele é humilde, Ele é brando de coração, Ele é bom de coração. E porque, principalmente, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso modelo e guia a ser seguido. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, como o Espírito de verdade, mais uma vez nos chama para a libertação dos nossos erros sucessivos, dizendo: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer que muitas das dores que nós estamos passando, muitos dos problemas que nós estamos vivenciando, são consequências das más escolhas que nós fizemos em outras reencarnações. O Espiritismo vem nos esclarecer que nós não somos vítimas nas situações que nos acontecem na vida, que nós somos espíritos imortais, passando por inúmeras reencarnações com o objetivo de ascender moral e espiritualmente, com o objetivo de nos tornarmos perfeitos, assim como Jesus é. Pois a doutrina também nos explica que existem apenas 2 determinismos na nossa vida, na vida de todos os espíritos, de toda a criação divina. Um é a morte, que nós não podemos fugir dela. E o segundo é a perfeição. Então todos nós estamos caminhando rumo à perfeição, de volta aos braços paternos, de onde nós saímos ao exercer o nosso livre-arbítrio, de não colocar em prática o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, o Espiritismo vem fazer esse chamado a nós, vem nos esclarecer que nós estamos aqui passando por situações necessárias ao nosso crescimento moral e espiritual. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus Cristo, chega para nós como uma luz que clareia os nossos caminhos, que acalma as nossas dores e nos dá forças para colher as consequências das nossas escolhas feitas ao longo dos milênios, mas colher essas consequências
sem revolta, meus irmãos, sem lutar contra a vontade de Deus, pois Ele é soberanamente justo e bom. Então, se nós estamos passando por essa situação, é porque existe um motivo, existe uma explicação. Se nós não conseguimos explicar pelas situações que acontecem na nossa atual existência, com certeza existe um motivo nas experiências passadas, nas reencarnações anteriores. Mas lembrando que Jesus é vida, que Jesus é o caminho para as nossas vidas e que Ele é o médico das almas que veio trazer para nós a cura dos nossos espíritos doentes, nós nos questionamos: a obsessão tem cura? Como o Centro Espírita pode nos auxiliar nesse processo de melhoria íntima? O Espiritismo é a ciência da alma. O Centro Espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. É o lugar de reequilíbrio e de harmonia, auxiliando na reforma íntima. Lembrando que a reforma íntima é essa nossa busca constante e persistente em lutar contra as nossas más tendências, em identificar o que ainda existe de errado dentro de nós, quais são os nossos defeitos e lutar contra cada um deles. A reforma íntima, ela precisa ser colocada em prática a todo instante, a todo momento, todos os dias da nossa reencarnação e de todas as reencarnações que ainda virão. Então, a reforma íntima é aprender a ter a paciência, a ter a compaixão, a ter a indulgência com os erros dos nossos irmãos, a compreender que nós estamos passando por um processo evolutivo, de que nós não somos perfeitos, precisamos sim ter severidade muitas vezes com os nossos defeitos, mas não fazer desse processo um martírio. Reconhecer que nós somos falhos, que nós temos dores e dificuldades, mas não desistir da luta de combater cada uma desses defeitos, cada uma dessas dificuldades. E quais as atitudes que podem nos auxiliar na cura dessa obsessão? Quando nós procuramos o tratamento espiritual na casa espírita, quando nós conhecemos esse consolador prometido que é o Espiritismo, quando ele vem nos trazer esses esclarecimentos, vem retirar o véu da ignorância de nós, onde anteriormente, antes de conhecer a doutrina, nós acusávamos Deus, nós questionávamos a vontade dele. Nós estamos aqui agora aptos e abertos a receber ainda mais conhecimento e atitudes que podem nos auxiliar a combater a obsessão e buscar a cura dessa obsessão na nossa vida. É o passe magnético, é a prece, é não faltar ao tratamento espiritual, é fazer o uso constante da água fluidificada. Por mais que a gente ache que são coisas simples, meus irmãos, é muitas vezes difícil de ser colocado em prática. É um pouco difícil de criar esses hábitos, de ser persistentes nesse tratamento. Então é muito importante que a gente se dedique, é muito importante que a gente lembre que a cura desse processo obsessivo que nós estamos passando depende única e exclusivamente de nós mesmos. Nós somos amparados e fortalecidos por Jesus. Nós somos amparados e muito amados pelos Espíritos benfeitores que ouvem as nossas preces, que ouvem os nossos pedidos de apoio, de auxílio, de amparo. Mas sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação, o sofrimento vai se repetir. Não existe milagre, não existe uma cura eterna. É o nosso esforço, é a nossa dedicação, é o nosso empenho em nos tornar pessoas melhores, seres, espíritos melhores, que vai nos ajudar a alcançar essa cura. Assim como disse Jesus àquela mulher que foi acusada de adultério: vá e não peques mais. Ou seja, nós devemos lutar
para combater os defeitos que nos expõem ao processo obsessivo. Então, tendo a humildade de identificar quais são os nossos defeitos, quais são as nossas dificuldades, identificando cada um deles, nós vamos conseguir entender que nós não podemos nos expor ao risco. Se nós temos, por exemplo, o vício da bebida alcoólica e nós queremos abolir esse vício da nossa vida, nós vamos evitar lugares que nos proporcionam o acesso livre e facilitado à bebida alcoólica. Se nós estamos em desequilíbrio com as nossas energias sexuais, nós vamos nos empenhar, nós vamos nos esforçar a não permitir que situações que vão nos proporcionar esse uso exagerado e desequilibrado das energias sexuais cheguem até nós. Então, identificando os nossos defeitos, as nossas dificuldades, empenhados nessa tarefa de nos tornarmos seres melhores, nós vamos fugir e ir contra aquilo que nos causa a queda, que nos causa o problema. E lembrando, não existe pó mágico, não existe mágica. O tratamento espiritual está aqui para nos fortalecer, para nos relembrar que nós nunca estamos sozinhos, que Jesus está nos amparando a todo momento. Mas ele pede que aprendamos com ele, que é humilde e brando de coração. Ele pede que a gente coloque em prática os seus ensinamentos. O esforço é todo nosso. O mérito também será nosso no fim da jornada. E lembrando uma citação de Jesus no livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Meus irmãos, que o Mestre Jesus continue fortalecendo a cada um de vocês, que vocês consigam dar um passo de cada vez nesse processo de melhoria íntima, de crescimento moral e espiritual, de luta, de combate a cada uma das dificuldades, a cada um das dores que acontecem, porque existe o sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Tenho a certeza de que estar com ele, o sofrimento diminui, e muitas vezes onde muitos enxergam sofrimento e dor, nós vamos, com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, com os ensinamentos que o Consolador prometido nos traz, enxergar oportunidade de crescimento, enxergar oportunidade de fazer o bem ao próximo, de fazer bem a nós mesmos. Então, quando nós mudamos o nosso olhar, como aquela frase bíblica, né? Se os teus olhos tiverem luz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se nós mudarmos a forma de olhar as situações que acontecem na nossa vida, tudo ficará mais facilitado, com a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, de que nós estamos amparados por toda uma espiritualidade amiga, elevada, que quer o nosso melhor e torce pelo nosso sucesso. Então, que todos nós possamos continuar nessa tarefa, nessa dedicação à melhoria e transformação íntima, com a certeza de que nós sairemos vitoriosos dessa tarefa ao longo das reencarnações. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. Continuem acessando as nossas redes sociais, estejam sempre conosco, mandem as suas mensagens, as suas perguntas, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Essa era a conversa que eu tinha para o nosso tratamento de hoje, o nosso tratamento espiritual. Nós vamos passar agora para o momento do passe magnético, onde vocês tenham ao lado um copo com água, uma garrafinha com água, para que vocês possam tomar ao longo da semana. Essa água será fluidificada neste momento do passe magnético e ao final do passe eu retorno para a gente fazer a nossa prece final. Tá ok? Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando,
Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso. Meus irmãos, tenho a certeza de que o Mestre Jesus está a todo instante em seus corações. Tenho a certeza de que a todo momento vocês estão sendo amparados, estão sendo auxiliados pela espiritualidade amiga, estão sendo fortalecidos nesse propósito
de transformação, no propósito da busca pelo melhor em suas vidas, em nossas vidas, porque todos nós estamos no mesmo patamar de evolução, buscando a transformação e a melhoria íntima. Então, que vocês sempre mantenham as portas do seu lar e as portas do seu coração abertas para receber Jesus, para receber a espiritualidade querida e amiga que vai renovar o bom ânimo, renovar a esperança, renovar a vontade de continuar vivendo e buscando o que há de melhor para as nossas vidas. Agradeço a presença de cada um de vocês, que essa noite seja maravilhosa para cada um de vocês, que vocês possam descansar, deitar na cama com a certeza de que nunca estão sozinhos, de que há um amor divino, grandioso, envolvendo a vida de cada um de vocês. Vamos fazer a nossa prece final neste momento. Então, de olhos fechados, envolvidos nessa sintonia divina que emana sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, possamos agradecer a esse Mestre de amor e de misericórdia, esses momentos de reflexão, de aprendizado, de conversa fraterna do Evangelho de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Agradecer o empenho que esse Mestre Jesus, de misericórdia imensurável, tem com as nossas vidas. Divino amigo e querido Jesus, rogamos, Senhor, que continue a fortalecer os nossos corações. Continue, Senhor Jesus, a se fazer presente em nossas vidas, para que possamos enxergar nos nossos irmãos o que há de melhor em cada um deles. Que possamos colocar em prática os 2 maiores mandamentos que o Senhor nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a colocar em prática o que há de melhor em nós, a buscar sempre, Senhor, a melhoria íntima, a transformação moral. Ensina-nos, Mestre querido, a ter a força, a coragem, a fé necessária, Mestre, para nos tornarmos pessoas, espíritos melhores. Obrigada, Mestre querido, pela chuva de bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e que em mais esta noite, Senhor, ao deitar o nosso corpo físico para o descanso necessário, os nossos espíritos possam alcançar as escolas espirituais e que possamos continuar aprendendo, Jesus, contigo, que é manso e humilde de coração. Obrigada, divino amigo, por nos ouvir e permaneça conosco, Mestre, a todo instante. Graças te damos e que assim seja. Meus irmãos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Que Jesus continue fortalecendo seus propósitos no bem e até semana que vem. Tchauzinho.